Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. A Veste respira sem o peso da dívida. Após uma turbulenta reestruturação, a dona da Lelis Blanc, da Bobô e do Dalina apresenta lucros e crescimento nas vendas recorrentes, mesmo com fechamento de lojas. A empresa não viveu um bom momento aí no passado recente, precisou se reestruturar, se reinventar, quase um ano após conseguir reestruturar e praticamente eliminar sua enorme dívida. A Veste, antiga Restock, vive dias melhores e acredita estar começando a mostrar nos resultados trimestrais o potencial das suas marcas. Dona da Lelis Blanc, Bobô, Dudalina e John John, a varejista de luxo está apresentando lucros recorrentes e crescimento nas vendas, mesmo com o fechamento das lojas, depois de um turbulento processo que envolveu uma recuperação extrajudicial, a conversão de credores em acionistas e até a mudança do nome da companhia. Veja que tem empresas que vão enfrentar um calvário, né? Vão lá na bacia das almas e conseguem se erguer. É preciso competência, é preciso gente séria, é preciso boa vontade e que haja efetivamente boas condições para que essas transformações aconteçam. Além de equalizar o passivo, ou transformar mais de 90% da sua dívida em equity no fim do ano passado, a Veste também tem adotado uma série de medidas operacionais, está em processo a reformulação de suas marcas e lojas, o que inclui renegociação de aluguéis, redução de espaços grandes e caros, e passou a focar no preço cheio, sem descontos. A empresa também fechou as unidades que davam prejuízo ou precisam de investimentos para melhorar o resultado, para focar nos investimentos que trarão retornos mais rápidos. 20 lojas e um outlet foram fechados no último ano, que reduziu sua estrutura física em mais de 10%. Então está aí. Marisa também está passando por um processo de reestruturação. A gente viu a Eternit passando por um período de reestruturação. A Taurus não faz muito tempo que estava passando por um processo de reestruturação. Algumas empresas conseguem sair dessas experiências melhores. Temos ainda empresas como a Via, como a Oi, passando por processos de reestruturação, de turnaround, e nós ainda não sabemos que fim estas empresas terão, não é verdade? Mas é importante estar atento. Muita gente diz, essas empresas são as melhores para investir. Cuidado, às vezes não são, né? Depende muito do nível da diretoria da empresa, da presidência, da liderança. E ainda existem os riscos embutidos vamos dizer assim, nas pegadinhas que podem ser feitas, né? No caso da Oi, a gente vinha acompanhando todo o planejamento, vinha acompanhando a direção da empresa, acreditávamos na ideia, acreditávamos no planejado, mas fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos e perdemos a total confiança na empresa, nos seus líderes, né? E aí o Warren Buffett diz que quando você perde a confiança na administração, você deve simplesmente se afastar da empresa que você acreditou em algum momento, né? Então é preciso ter essa flexibilidade. E aí, num processo assim de saída, é preciso ter estratégias para tentar recuperar as perdas decorrentes de uma opção de realizar o prejuízo, obviamente, né? Olha, negócio de metais básicos é claramente a joia da coroa, disse o presidente da Vale. A mineradora anunciou no fim de julho a venda de 13% da sua unidade de metais básicos para um fundo de investimentos árabe e para o fundo Engine Number One dos Estados Unidos. O valor foi 3,4 bilhões de dólares. E Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale, disse que as operações de cobre e níquel que ficam no guarda-chuva aí da nova empresa Vale Metais Básicos, sem dúvida alguma é a joia da coroa da mineradora Vale. O negócio ele é claramente a joia da coroa, disse a um fórum de empresários em São Paulo, Esfera Brasil. A mineradora acredita que na próxima década os investimentos que serão realizados nessa área
pela nova unidade compreenderão aí investimentos de 25 a 30 bilhões de dólares. Só no Brasil, os investimentos devem chegar a 50 bilhões de reais no período, disse Bartolomeu, citando planos de dobrar a produção de cobre de 450 mil para 900 mil toneladas anuais e de níquel de aproximadamente 200 mil para 300 mil toneladas por ano. Então está aí a Vale se destacando nessa sua reorganização dos seus negócios, não é? Olha, eu queria comentar também que a área técnica do TCU já se manifestou sobre o processo de consenso com a Oi. A unidade técnica do TCU, Tribunal de Contas da União, responsável por analisar o pedido da Anatel de pactuação por consenso, no caso da Oi, se manifestou no dia 24 de agosto passado, atendendo um pedido da Agência de Telecomunicações. Após quase 2 meses analisando o pedido, a manifestação foi pela admissibilidade do caso, segundo foi apurado. Agora cabe ao presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, a admissão formal para que o processo de pactuação comece efetivamente e assim seja criada a comissão especial de consenso e os prazos passem a correr. Muito bem, está aí notícias da Oizinha, né, que muitos ainda possuem em carteira, e nós seguimos fazendo o estudo de caso da Oi. Não vamos deixar de fazer o estudo de caso da Oi, para que todo mundo tire o máximo de lições dessa empresa, não é verdade? O The Economist fez uma matéria dizendo o seguinte, que a economia da China não vem demonstrando, vamos dizer assim, bons resultados e questiona o que é que está dando errado. Depois que a China entrou na economia mundial, em 1978, ela se tornou o caso de crescimento mais espetacular da história. Seu processo de industrialização foi extraordinário. Na década de 80, a economia chinesa era apenas 1/10 da dos Estados Unidos. Hoje chega a cerca de 3/4 do tamanho da americana. Entretanto, tudo foi a pique, vamos dizer assim, com a política de Covid-0. E isso sangrou drasticamente a economia chinesa. Ela vem dando aí vamos dizer assim, uma trajetória de crescimento do PIB considerado muito baixa por padrão histórico chinês. Mas, além disso, nós temos problemas em alguns setores. O mercado de imóveis vem caindo e as construtoras estão vendendo casas, estavam vendendo casas antes de serem construídas, e vive agora no momento de depreciação do valor desses ativos, que já caíram aí mais de 20% em imóveis classe A e B, em grandes cidades. Há uma certa retração do poder de compra, as pessoas estão desconfiadas dos rumos da economia chinesa e estão se resguardando no consumo. Nessa área imobiliária. A China ainda está sofrendo porque a gente vê aí uma expectativa também surgindo no horizonte de deflação, assim como aconteceu com o Japão nos anos 90. Há um déficit crônico no crescimento e isso vem preocupando muitos investidores. O que esperar? Existem aqueles que estão, vamos dizer assim, pintando um quadro mais preocupante, dizendo que o governo tem sido ineficaz, que não tem conseguido enfrentar o problema do baixo crescimento, nem o problema relacionado aí às expectativas de inflação, de deflação. Esses analistas colocam que a culpa é da arrogância da política externa da China e da sua política industrial, que tem sido agravado aí o quadro por conta de um conflito que já se arrasta desde o governo Donald Trump com os Estados Unidos.
né? Além disso, o problema imobiliário tem gerado, vamos dizer assim, preocupações e danos para o setor de construção, e se questiona a ligação desse mercado de construção civil com o setor financeiro e que tipo de efeito colateral poderia estar já sendo provocado no segmento financeiro e que não tem sido revelado por uma economia cada vez mais intervencionista, cada vez mais fechada, e as pessoas começam a se questionar a respeito da transparência e da confiabilidade das informações que estão sendo divulgadas. Os Estados Unidos se mantiveram cada vez mais hostis aí nos últimos semestres, e há uma deliberada tentativa americana de sufocar alguns setores da economia chinesa, sobretudo fabricação de chips, porque o governo americano considera este assunto estrategicamente importante. Quanto mais a China se torna uma ameaça para os Estados Unidos, mais difícil a vida dela também, do ponto de vista de crescimento econômico, né? Então, esse é um jogo onde há, por parte da China, uma perda. Mas isso significa dizer que nós precisamos estar convencidos de que a China vai descer a ladeira? Olha, eu acho muito prematuro esse tipo de raciocínio. Eu acho que esse ano nós tivemos a oportunidade de ver o pessimismo, né, ser caracterizado no início do ano nos Estados Unidos, dizendo que as coisas não iam bem lá por conta da alta acelerada dos juros. Vimos o pessimismo dominar o noticiário aqui no Brasil também, dizendo que tudo ia por água abaixo com a mudança do governo. E agora estamos vendo esse mesmo pessimismo na China, dizendo que o gigante asiático vai se curvar, vai cair de joelhos. Olha, eu nunca comprei o cenário apocalíptico nos Estados Unidos, nunca comprei o cenário apocalíptico no Brasil e também não compro esse cenário depressivo de China. Eu acho que tudo vai se ajustar no seu tempo e na sua hora. Essa é a minha sensação, certo? Eu não comungo dessa visão pessimista. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.